Passo na igreja, mais uma vez uma aula aqui, hoje dando aula 14 da revista Exame das Escrituras. Vamos falar sobre a necessidade de ver a Bíblia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, nos ensine como viver a sua palavra e como devemos encarar a Bíblia no nosso viver, Senhor. Sei com nossas vidas, nos oriente na palavra realmente, Pai, de acordo com o que o Senhor quer, Pai. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O texto básico hoje é Tiago 1, 22 a 25, que diz: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos como falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla e espelha o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém, irmãos? Então, o versículo-chave da nossa revista está em Tiago também, que é 1,22, que diz assim: Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O alvo da lição: levar o aluno a refletir as necessidades de praticar e viver a palavra de Deus, a fim de que enxerguem a Bíblia como uma necessidade para a própria vida. Então nós vamos aprender que a Bíblia é uma necessidade para que a gente possa viver perfeitamente e ter uma vida adequada, uma vida abençoada, tá? Seremos capazes de reconhecer que não se pode viver parcialmente os ensinos bíblicos. Então, temos que ver todo o ensino bíblico, só parte não adianta, falar só uma parte, vou pegar só Mateus, vou pegar só Romanos, vou pegar o Isaías. Não, nós temos que viver toda a Bíblia. Almejar andar pelos caminhos retos, ou seja, orientado pela Bíblia, os caminhos retos e corretos, que a gente possa viver bem e ser uma pessoa frutífera. Dedicar-se à prática dos ensinamentos bíblicos. Então, o que nós aprendemos na Bíblia, em toda a Bíblia, temos que praticar. Então, nós temos que ser dedicados a praticar tudo que a Bíblia diz. Do lado bom e tudo que for ruim, esquecer e tirar a nossa vida. Então, temos que aprender a praticar. Tem um amado chamado Jonathan Edwards, que disse assim: esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Já foi falado em outras lições aí, né? Estou falando sobre a Bíblia e sobre o pecado. Já Howard Hendricks disse: muitos de nós queremos uma palavra de Deus, mas não queremos a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. Sabemos o bastante para possuir a Bíblia, mas não o bastante para deixarmos que ela nos possua. Então, quando a gente aprende com a Bíblia, muita leitura, estudo, conhecimento, a gente permite que a Bíblia nos possua e nos mostre a realidade para vivermos segundo a Bíblia. Agora, se você quer só escutar da Bíblia ou quer uma Bíblia para ler e não entender, então você vai ficar naquela situação de cima. Você pode, o pecado te levar fora da palavra, em vez da palavra te levar fora do pecado. Então, temos que juntar as duas coisas e sabermos que nós temos que viver a palavra, conforme a palavra, do jeito que a palavra diz para viver, para que a gente fuja do pecado e não seja atacado por ele. Até que ponto eu estou, ou você está, possuído da palavra de Deus? Até que ponto estamos cheios, preenchidos ou carregados de palavra de Deus? Da maneira que estou afastado, me afastando do pecado. Então, quanto mais palavra no coração, quanto mais palavra na mente, quanto mais palavra você conhece, quanto mais você tem conhecimento da Bíblia, que ela diz para nós, você está longe do pecado. Quanto de nós estamos possuídos disso aí? Para isso, a gente precisa, para entender, temos que estar dispostos a atender algumas necessidades. Nessa revista, nessa lição, vamos abordar 5 tópicos nessa lição sobre todo esse tema. Primeiro tópico: obediência proposital. Segundo tópico: crescimento natural. Terceiro tópico: santificação individual. Quarto tópico: eficácia espiritual. E quinto tópico: direção sobrenatural. Primeiro tópico: obediência proposital,
que está em Tiago 1, 22 a 25, já lemos, não vamos ler novamente. Vamos considerar os seguintes pontos. É necessário que a pessoa queira obedecer. Até Deus não pode fazer nada se você não quiser. Você tem que obedecer a palavra para Deus executar na sua vida os planos dele e os seus planos, talvez, os seus sonhos. Mas se você não obedecer, esses planos vão ficar mais frustrados. Segundo ponto, são 4 pontos aqui. A pessoa tem diante de si 2 opções: obedecer ou não obedecer. Aí vai o livre-arbítrio. Faço o que eu quero, não faço o que a Bíblia manda. Ou faço tudo o que a Bíblia manda e não faço o que eu quero. Obedecer ou não obedecer as coisas da Bíblia. Isso é um propósito, é uma obediência proposital própria, né? O que acontece com quem não obedece? Estou dando um exemplo aqui, lá em Mateus 7, 27, que fala sobre quando a pessoa edifica a casa numa rocha ou edifica na areia. Quando você não obedece, acontece como está em 7, 27, que a casa ruiu, porque não foi colocada sobre uma rocha firme, eficaz, uma rocha que sustenta a nossa vida e a vida na explicação que dá aqui em Mateus. Já na 4º ponto, que é consequências positivas para a vida de quem obedece, está em Mateus 7, 25, que fala sobre aquele que montou a casa sobre a rocha e não sobre a areia, com em 27. Em Mateus 7, 27, a casa caiu porque foi sobre areia. Em Mateus 7, 25, a casa não caiu porque foi sobre a rocha. Nós que temos que obedecer e somos obedientes e temos o propósito na nossa vida de viver a palavra, nós estamos montando isso sobre a pedra. E aí vamos fazer a nossa casa ficar sempre em pé. Deus quer que você obedeça de livre vontade. Ele não pressiona. Você tem um livre-arbítrio, ele não te pressiona. De livre vontade, ele gostaria que você obedecesse ele. E não nos obriga, mesmo sabendo que poderia fazer isso. Obrigar-nos a temê-lo ou sermos mais obedientes. Então, ele não faz isso, ele não faz pressão, ele é amoroso, ele é carinhoso, ele não faz a pressão sobre você. Você tem que aceitá-lo, essa obediência própria, sozinho, sem pressão de ninguém. Lembre-se, aquele que não vive a palavra engana-se a si mesmo, como está em Tiago 1, 22. Já em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21, porque a nossa obediência revela o amor que temos em Cristo. Então, quanto mais você se aprende a palavra, quanto mais você obedece, mais você mostra que ama a Cristo. Obediência natural, segundo ponto. Esse natural, ele não é físico, ele é espiritual. Não vamos falar sobre parte física, mas sim a parte espiritual. Considere os pontos a seguir que nós vamos falar, tanto no material agora como no espiritual. Mas nós estamos falando sobre a parte espiritual, tá, irmãos? Não se pode nascer e chegar aos 50 anos sem crescimento, ou seja, com o mesmo tamanho do nascimento. Criancinha nasce com 50 centímetros e cresce até 2 metros de altura. Crescimento natural. Isso é um crescimento natural físico. Espiritual é a mesma coisa. Você nasce, você vai conhecendo, crescendo espiritualmente, lendo a palavra várias vezes, aprendendo, tendo conhecimento, e isso faz um crescimento espiritual. Então você não vai chegar aos 90 anos, 80 anos, muitas vezes do jeito que uma criança, bebezinho de colo, né? Sem saber nada. Você vai crescer e com isso tem que ler a Bíblia para poder você crescer espiritualmente. O nascimento conduz ao crescimento, que passa a ser imperioso. Nasceu, você não tem jeito de fugir disso, você vai crescer e com esse crescimento, se você nascer uma nova vida, se receber o Senhor Jesus como seu Salvador, viver uma nova vida, viver um novo nascimento, a tendência é você começar a conhecer a Bíblia, escutar pregações, aí vai ter um crescimento espiritual. Então esse crescimento assim, natural é que toda vez que você está na igreja, toda vez que você está lendo, você está nos cultos, escutando louvor, você está tendo crescimento. Então esse é o crescimento natural. Para haver crescimento é necessário alimentação adequada. Criancinha toma leitinho, papinha, uma comida mais forte
e quando chega adulto, as comidas mais fortes, né? Então esse que nem a gente. Começamos no Evangelho, devagarzinho, lendo a Bíblia a cada 5 anos, 10 anos, sei lá, cada um a forma que quiser. Depois você passa ali 2 vezes em um ano, ou quem sabe 2 vezes por cada 2 anos, e assim crescendo. Você vai lendo, vai crescendo, vai aprendizando e se alimentando. Para crescer tem que se alimentar. Então, se alimente da palavra, que é a melhor coisa que tem. O quarto ponto aqui, crescimento saudável é importante porque conduz à maturidade. Saudável o que é? Crescimento lendo a Bíblia, conhecendo a palavra, sempre conhecendo a palavra, sempre conhecendo a palavra. Por quê? Quanto mais você conhece a palavra, mais maduro você fica, você cresce melhor. Fica longe das coisas erradas e fica mais perto de Deus e das coisas certas. Em Efésios 4,15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo, naquele que é cabeça, Cristo. Cristo é nossa cabeça, então devemos seguir a Ele. O cristão que vive a palavra cresce, e aquele que não vive a palavra não cresce espiritualmente. Óbvio, né? Quanto mais você conhece a palavra, mais crescimento espiritual você tem. Pedro diz que devemos desejar a palavra como crianças recém-nascidas, desejo leite materno, como já falei no começo. A palavra deve ser desejada ardentemente. Sem ela, não há crescimento espiritual. Óbvio, novamente, crescimento natural é quando você começa a conhecer um pouco mais a palavra naturalmente. Não adianta somente ajudar na obra. É preciso conhecer e praticar a palavra para termos um crescimento perfeito. Ajudar na obra é bom? Fazer as coisas é bom para a obra? Sim. Mas se não conhecer a palavra e também não praticar isso, você tem um crescimento muito menor. Então pratique, conheça e pratique a palavra para você ter um crescimento perfeito. Terceiro ponto é santificação individual. Esses pontos vão ser considerados agora. Primeiro, a santificação é individual, não coletiva. E a salvação também é individual. Então, eu não posso me santificar para minha esposa e minha esposa por mim. Eu não posso salvar minha esposa, não pode que ela me salve. Não é possível. Então, a santificação é de cada pessoa. Você, eu, temos que procurar nos santificar cada dia. E a segundo tópico é assim: santificação é transformação de acordo com o padrão divino. A Bíblia é o nosso padrão divino. Se você quiser se santificar cada vez mais, chegar mais perto de uma perfeição, você tem que conhecer a Bíblia e fazer o que a Bíblia manda. Então a santificação é a transformação por leitura, por conhecimento da nossa vida. Terceiro ponto, a Bíblia possui os elementos necessários para o processo de santificação. Como eu falei no outro tópico, a Bíblia é a base de toda a nossa. Se você ler a Bíblia como um manual da sua vida, você vai se santificar cada vez mais, porque os elementos para a santificação estão escritos dentro da Bíblia. Quarto ponto, se não houver uma renovação mental através da palavra, não poderá haver santificação. Por que eu coloquei através da palavra? Que o pessoal fala que tem que fazer renovação por psicólogo. Não, renovação é pela palavra, para que a gente possa ser santificado, ou seja, melhorar a nossa posição diante de Deus, porque nós cada vez que aprendemos mais, somos mais próximos da perfeição que Ele quer, como varão valoroso na perfeição que Ele gostaria. Assim como o corpo de Cristo cresce como um todo, cada membro deve crescer também individualmente. A igreja é um todo, o corpo de Cristo, e cada pessoa tem que crescer individualmente. É a mesma coisa que um corpo humano, né? Se só a cabeça crescesse e os restos não, olha que deformação ficaria. Ou se os braços crescessem, ficasse com 2 metros, 3 metros de comprimento e a cabeça ficasse com o tamanho de uma laranja, não funciona assim. O corpo tem que crescer proporcionalmente em tudo, como a igreja tem que crescer. A igreja tem que crescer e os membros têm que crescer também, cada um individualmente. Nos livros de Salmos está escrito: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Devemos guardar na região que rege nossas emoções, nosso intelecto e nossa vontade própria. Ou seja, quando fala coração, mente, alma, né? Porque se você guardar no coração não dá.
guardar lá dentro, mas você consegue guardar na mente e no seu intelecto, parte intelectual, né? Parte mental. Então, você tem que guardar no coração, guardar tudo que o Senhor quer, tudo que a Bíblia diz, guarda para viver a vida mais abençoada. Devemos ser transformados de dentro para fora, porque nós somos espírito, que tem uma alma e tem um corpo, né? Então, de dentro para fora, espírito primeiro, parte espiritual primeiro, né? Devemos ser transformados de dentro para fora. E a Bíblia é a fonte dessa pureza e arma contra a natureza pecaminosa. Nós somos pecadores de nascença, mas a arma para nós sairmos dessa situação de pecaminosos, de pecado, é realmente usar a Bíblia, que é a arma para libertar-nos disso aí. Então, temos lá em Salmo 119:9 que diz: E vos renovais no espírito da vossa mente, como está em Efésios 4:23. Salmo 119:9 fala sobre a santificação também. E Efésios diz 4:23, e vos renovais no espírito da vossa mente. Então a mente tem que ser renovada constantemente. A santificação é individual e o resultado é de uma renovação mental. Então só santifica quem renova a mente. Eficácia espiritual. Está lá em 2 Timóteo 3:16-17. Para a gente ter um contexto, né? São 3 pontos aqui. Primeiro, tudo que está na Bíblia é útil e é importante para o crescimento espiritual. Então tudo, aqui está dizendo tudo que está na Bíblia é muito importante para nós. Você quer crescer na vida espiritualmente? Leia a Bíblia, conheça a Bíblia de ponta a ponta. Segundo ponto, a capacidade espiritual do crente conduz para a eficácia de sua vida, para a produção de frutos. Então a sua capacidade só é mais eficaz quando você tem conhecimento do que a Bíblia diz. A nossa vida só cresce para dar frutos de pessoas que aceitarem o Senhor, ou até frutos materiais, quando você conhece o que está escrito aqui na Bíblia. Então a nossa capacidade espiritual só vai aumentar quando a gente tem conhecimento da Bíblia. A eficácia espiritual conduz, terceiro ponto, a eficácia espiritual conduz o crente a influenciar positivamente onde quer que se encontre. Quando você tem uma vida espiritual mais elaborada, mais adequada, aonde você for, em qualquer lugar, em casa, no trabalho, em festas, você vai ser diferenciado positivamente. Você não vai ser aquela pessoa que bebe, não vai ser aquela pessoa que fala palavra, não vai ser aquela pessoa que fala coisas erradas. Você vê a vida melhor, porque espiritualmente você está bem, porque você tem conhecimento que pode e que não pode. Então, com o conhecimento da Bíblia, com certeza você é uma pessoa diferenciada no meio do povo. Na Bíblia encontramos a vontade de Deus em equipar o cristão para toda boa obra, preparado antecipadamente por ele. Efésios 2:10, que diz assim: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É interessante a gente saber que a Escritura, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e é útil para ensinar, repreender, corrigir, educar com justiça. Então a gente sabe que toda a Bíblia, ela vai sempre nos dar condições de crescer. Traz um ensinamento, até dá uma repreensão, talvez a Bíblia traz repreensões, né? Nos corrige em alguns momentos na nossa vida que nós estamos errados e também nos educa com justiça. Por quê? A justiça é de Deus. Como Deus é justo, Ele vai nos passar exatamente as coisas da educação que são perfeitamente justas de acordo com a palavra, de acordo com a vontade dEle. Não esqueça, é toda a Bíblia. Então a pessoa não lê toda a Bíblia porque acha que pode pular pedaços. Não, é toda a Bíblia. Até a genealogia que tem no meio da Bíblia tem que ser lida, tem que ser vista, porque isso faz parte do todo o projeto de Deus. Para que isso aí? Lá em 2 Timóteo 3,17 que diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente
instruídos em toda boa obra. Então a leitura, a eficácia espiritual, parte da leitura bíblica. Muitas vezes a gente acaba lendo em partes, mas não tem que ser leitura toda, tá, irmãos? Quinto ponto da nossa revista diz assim: direção sobrenatural. A base está em Salmo 119 e 105, que considera 3 pontos aqui. Primeiro, a Bíblia não é um livro como outro qualquer. A Bíblia, ela é um livro totalmente especial para aqueles que querem crescer espiritualmente, materialmente, na vida, como pessoa. A Bíblia é diferenciada. Muitas vezes é um livro só de psicologia, um livro só de economia, um livro só de outra matéria qualquer, mas a Bíblia traz todo o contexto para a sua vida e todas as áreas da sua vida. Então a Bíblia não é um livro qualquer. Segundo ponto, é um livro que traz satisfação verdadeira, paz real que somente Deus pode dar. Satisfação verdadeira porque tudo aqui é perfeito. Tudo que passa pela palavra, se for para te corrigir, é perfeito. Se for para te ensinar, é perfeito. Se for para fazer justiça, é perfeito. Então, é uma palavra perfeita, que traz uma paz que é diferenciada do mundo. É uma paz real, porque ela te mostra as coisas da forma que são verdadeiras. Então, somente Deus pode dar isso. Então, é um livro totalmente diferenciado. Terceiro ponto, é um livro para ser vivido dia a dia, porque a sua atuação não é esporádica, mas é contínua e constante. Não dá para ver a Bíblia, vou ver esse mês aqui que eu estou legal, mês que vem não vou usar a Bíblia como base porque eu vou estar triste, ou ao contrário, esse mês estou triste, não uso a Bíblia, mês que vem eu estou alegre, vou usar a Bíblia. Não é esporádica, não é de vez em quando, deve ser todo dia, dia a dia, hoje, amanhã, depois amanhã, deve ter sido ontem e assim por diante. Constantemente, a Bíblia tem que ser a base da nossa vida. Viver a palavra de Deus é a direção sobrenatural. Sobrenaturalmente falando, você vive cada vez melhor quando você está na palavra, porque é uma coisa sobrenatural. Só Deus pode explicar isso aí, porque a gente vive melhor quando a gente está lendo a Bíblia, porque vivemos de acordo com como Ele quer. A Bíblia foi escrita para ter lugar na vida cotidiana do cristão, não uma mera leitura, de vez em quando. Como eu já falei antes, né? Tem que ler todo dia, ler 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, se possível. Quanto mais você ler, melhor. Tem um homem, que é o George Miller, ele leu a Bíblia 200 vezes. Diz que ele leu 50 vezes a Bíblia de joelhos. Então, e foi um grande avivalista. Então, pense bem, se ele lê 200 vezes, se ele não conseguir ler 200, leia 5 durante a sua vida, 10, 20 vezes sua vida, seria bom para você e para mim também. É um livro para ser vivido de segunda a segunda-feira, dentro da igreja, fora da igreja, em todos os lugares. Não é só levar a Bíblia domingo na igreja e ler na igreja. Fora da igreja tem que ser lido também. Amém, irmãos? A palavra de Deus, são 4, 5 tópicos rapidinho aqui, deve ter lugar especial dentro da sua casa. Então, a Bíblia tem que ter lugar especial, tem que ser lida sempre. Traz realizações, satisfação e felicidade, sempre. Serve como um guia para a vida, sempre. Revela-se como arma espiritual. Precisa de uma arma para guerrear contra o inimigo? A Bíblia, a única forma, Bíblia. Jesus já, lá no deserto, né? A palavra falou que ele sabia da Bíblia, né? Quinto pontinho aqui agora, gera sabedoria para a salvação. Salvação por quê? Talvez a pessoa se perde no meio do caminho porque não tenha lido a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, conhece a Bíblia, tem conhecimento de tudo que está na Bíblia, você vai com certeza ser salvo, você vai viver de acordo com como ela prega, de acordo com como ela quer que você viva. Para a conclusão final fechar, diz assim: a razão da Bíblia não está somente em revelar a pessoa e o propósito de Deus para as suas criaturas, mas também em conduzir todo homem a experimentar, pela prática da palavra ou da Bíblia, um relacionamento real, porque Deus é muito mais real do que a gente imagina. A gente muitas vezes acha tem pessoas que acham que Deus não é real, Deus é muito real. Pessoal com Deus, ainda neste mundo. Não é que eu vou viver no paraíso com Ele que eu vou ver Deus. Não, viva uma vida real com Deus agora. Que é importante você ter o conhecimento total, porque quando você tem conhecimento você vai viver uma vida real junto com Deus.
Não Deus lá e você cá. Os dois vão estar juntos. Como assim? O Espírito Santo está dentro de você? Deus está junto com você também. Viver a palavra de Deus é uma necessidade tão profunda quanto o oxigênio que precisamos para viver. Viver a palavra. Não é ler a Bíblia e ver de qualquer jeito. Não é não ler a Bíblia e ver de qualquer jeito. Ler a Bíblia e viver da forma que a Bíblia nos dá para viver é um oxigênio para nós, que vai nos revigorar sempre, revigorar sempre, revigorar sempre. Viver a palavra de Deus é fundamental para nossas vidas. Para terminar, uma perguntinha. Como você está vivendo o que está aprendendo? O que está aprendendo a colocar em prática? Se estiver colocando, glória a Deus. Se estiver colocando, comece a colocar, vai ter uma vida maravilhosa para todo sempre e para a eternidade. Deus abençoe. Uma boa próxima lição. Em nome de Jesus.